Queria que você levantasse a sua mão em favor da Lívia. Vamos orar por ela. Pai, entrego a Ti, Senhor, a Tua filha, Pai. Não fui eu quem chamei, foi o Senhor. Pai, eu quero colocar os pensamentos, a mente, o coração da Lívia alinhados contigo, Pai. O Senhor já entregou a ela a palavra e nós estamos aqui prontas para receber, Senhor. Usa a Tua filha, Senhor, com autoridade, com intrepidez, que ela possa colocar aqui tudo que o Senhor, no secreto, entregou a ela, Pai. E nós, Pai, queremos dizer que estamos disponíveis, Senhor. Que como terra fértil estamos aqui prontas para receber a semente que é a Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, pela disponibilidade da Tua filha. Obrigada, Senhor, porque ainda há pessoas prontas, dispostas a entregar o Seu recado para a igreja. Muito obrigada, Senhor. Entregamos esse momento a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, mulheres. Boa noite. Ai, que bom estar todo mundo aqui comigo. Eu não estou sozinha. Obrigada, querida. Hoje eu estou num formato, vim de uma forma diferente aqui, né? Geralmente quando vocês me veem aqui, eu estou cantando com as meninas, mas hoje foi me dada uma nova missão de trazer a mensagem. E eu estou muito feliz com isso. Porque falar de Jesus é algo que eu gosto muito. É algo que me motiva. Falar daquele que me formou, aquele que me criou, aquele que tem feito maravilhas na minha vida é gratificante, é prazeroso. Mas também eu sei que estar aqui na frente é uma grande responsabilidade. E isso me gera um temor, sabe? Porque eu não posso vir aqui falar algo da minha boca. Algo que passou na minha cabeça. Eu preciso falar e entender aquilo que Deus quer que você ouça. Eu preciso saber o que está no coração do meu pai para suas filhas. O que tem acontecido nessa geração de mulheres. Quais são as necessidades que hoje Ele quer dar um recado. Então, é com essa responsabilidade que eu venho aqui. E essa palavra que eu vou trazer hoje, ela já está no meu coração há mais ou menos 1 mês e meio, por aí. E ela tem falado muito comigo, sabe? Tem mexido bem aqui dentro. E assim como tem mexido comigo, eu declaro que ela vai alcançar você também. Que ela vai trazer transformação para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E quando ela chega, ela não volta vazia. Amém. Então, sem mais delongas, eu vou começar agora a falar. E antes de começar a falar, já o texto, falar sobre a mulher, eu quero que você reflita sobre esse título. Uma mulher que marcou a sua casa. Quando eu escolhi esse título, eu fiquei pensando assim, o que as mulheres vão pensar que eu vou falar? O que será que vai vir de imediato na cabeça delas? Eu espero que você tenha pensado que eu iria falar sobre uma personagem bíblica, né? Uma mulher da Bíblia. Até porque nós temos muitos exemplos bíblicos de mulheres que modificaram sua casa. Eu poderia falar de Maria, mãe de Jesus, uma virgem que cede o seu ventre para gerar a chegada do Messias. E essa chegada só não marca a sua vida, como também marca de toda a humanidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Por aquela mulher que começou lá atrás. Ou então poderia falar de Ana, esposa de Eucana, uma mulher que queria tanto um filho, que orou incessantemente para a chegada desse milagre. E quando o milagre chega, quando o filho vem, ela entende que aquele filho não poderia ficar com ela, que ele ia muito além dos braços dela. Ela marca a sua casa e ela entrega Samuel. E Samuel vira um profeta para a geração daquele momento. Ou então eu poderia falar de Esther, que coincidentemente foi parar dentro de um palácio, vira rainha. E quando algo acontece, ela entende o propósito dela de estar ali.
E ela marca a vida do marido dela, o rei Assuero, porque ela desvenda os olhos dele para o reino. E ele assim, com a posição dela, salva todo um povo. Todas essas mulheres que eu falei até aqui agora, foram mulheres que tiveram intencionalidade onde estavam. Foram mulheres que souberam usar o seu poder de influência. E elas marcaram não somente a casa dela. Sabe por quê? Porque quando Deus entra e marca uma casa, essa marca se estende para a próxima geração. Essa marca, ela não fica só em você. Porque Deus é assim. Ele é tão bom que se lastra o amor dele. Então hoje é sobre esse recado que eu quero te dar. E eu vou te dizer uma coisa. Eu sinto no meu coração que essa palavra de hoje, ela é um alerta para nós mulheres. É um despertar. É para fazer você abrir os seus olhos aonde você está. Porque às vezes a gente pede muito a Deus por algo, por uma família, por uma casa. Deus nos concede, mas a gente não dá valor. E a gente passa por aquele momento, vivendo ali naquele local, sem intenção alguma, sem propósito, sem fundamento. E sabe o que acontece? Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e dentro da sua família, não consegue ser feito. Porque há alguém ali dentro, distraído, disperso. Então hoje, Deus quer abrir seus olhos, mulher. Deus quer te alertar. Deus tem um recado para você. E é isso que nós vamos falar agora. Então vamos começar a nossa palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Josué 2. Nós iremos ler algumas páginas. E quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Porque eu vou voltar algumas vezes para o texto, tá bom? Vamos lá, Josué 2. Nós leremos o capítulo dos versículos de 1 ao 7. Ah, já está aqui. Eu vou ler aqui da minha Bíblia, tá bom? Porque eu gosto do papel. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta. Fala comigo, prostituta. Isso. Chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Bom, então você agora já sabe que a palavra que eu vou dar hoje é sobre Raabe. Uma mulher que não tem nada a ver com as 3 que eu falei aqui de exemplo, por exemplo, que teve várias adversidades na vida, mas mesmo assim, vivendo em circunstâncias não ideais, ela conseguiu marcar a sua casa e você vai ver o porquê. Antes da gente começar a falar dessa mulher, eu quero fazer você refletir e pensar no contexto que ela estava vivendo naquela época. Havia um povo de Israel que estava há mais de 40 anos perdido no deserto. E esse povo foi retirado do Egito por Moisés. Moisés falece e um novo líder é levantado, Josué. E Josué tinha como objetivo levar esse povo para conquistar a terra prometida, aquela terra que emana leite e mel, Canaã. E Jericó é uma das principais terras de Canaã. Só que Jericó é uma cidade fortificada, conhecida como uma cidade impenetrável, porque ela era toda rodeada por muros. E olha que coisa,
uma das mulheres, a Raabe, ela morava ali no muro de Jericó. Preste atenção disso. Raabe morava no muro de Jericó. E então, Josué, sabiamente, escolhe 2 espiões para verificar a terra. Ele precisava de informação para saber como que ele iria conquistar Jericó. E ele escolhe 2 e fala: vá para lá, ande, observe de forma discreta e me traga informações. Os 2 espiões, chegando em Jericó, se deparam com quem? Raabe. Raabe os acolhe, mesmo sem saber quem eles eram. Sabia somente que ele era homens de Deus. E quando Raabe os acolhe, o rei de Jericó também fica sabendo que havia homens israelitas verificando a terra. E o rei de Jericó manda mensageiros até a casa de Raabe e fala: solte esses homens, porque são espiões. Só que o que Raabe faz? Ela os guarda, ela os protege. E fala para os mensageiros: olha, realmente eles estiveram aqui, mas eles já foram embora. Corra, porque ainda dá tempo de você alcançar eles. E assim ela despista os mensageiros do rei. E ela impede que aqueles homens de Deus sejam mortos. Ela coloca a própria vida dela em risco, porque ela vai contra o que o rei de Jericó estava fazendo. Pois é, mulher. Essa é a nossa história de hoje. E aí você fica pensando: eu escolhi uma mulher de uma identidade bem complicada. A Bíblia não diz por que Raabe se tornou prostituta, como foi. Mas a gente pode pensar que foram pelas circunstâncias da vida dela. E eu fico imaginando o que era ser uma mulher com esse predicado naquela época. Apontada e sendo vista como indigna, impura, desprezada. O que mais que a gente poderia falar? Rejeitada, escrava, pecadora. Era assim que Raabe era vista. E olha, uma mulher com tantos predicados difíceis de serem levados em consideração, mas não por Deus. E sabe por quê? Porque Deus não vê rótulos. Deus não está preocupado com as nossas aparências. Deus não está preocupado com o que falam de nós. Deus está preocupado com o que há aqui dentro. Então, mulher, eu quero falar isso para você hoje. Deus não está preocupado com o que falam de você. Deus não está preocupado com o que apontam sobre você. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus não está preocupado com o que você fez e com as escolhas que você fez. Deus está preocupado de como você se encontra agora, hoje. Porque a terra do seu coração precisa estar preparada para receber o que Ele tem para você. Raabe foi uma mulher que viveu em circunstâncias, como eu falei aqui, muito difíceis. Tinha marcas físicas e emocionais na vida dela. Mas mesmo assim, o coração dela não se endureceu. Porque quando os messias chegaram, os espias chegaram, ela entendeu o que ela tinha que fazer. Ela viu e ela os acolhe e o protege. Ela poderia agir de forma diferente, pois ela era uma mulher desprezada por muitos. Mas não. O coração de Raabe estava sensível, estava pronto. Raabe se encontrava atenta às oportunidades que aconteciam em volta dela. E isso me faz pensar, quando eu digo que Deus não vê rótulos, que Deus está preocupado com o nosso coração, me faz lembrar da história de Davi. Quando Samuel precisa ungir um rei, um novo rei, e ele vai até a casa de Jessé e chega lá, ele vê todos os filhos de Jessé. E quando ele olha para Eliabe, o filho mais velho, mais bonito, mais robusto, o que já ia para a guerra, e ele fala: é esse Deus. E Deus fala assim para ele: ele não, ele eu rejeitei. Você vê o exterior, mas eu vejo o coração. Não é aquele homem ali, não.
E Deus vai lá, aponta para Davi, o menor, o caçula, talvez o mais fraco, o que não tinha nem ido para a guerra ainda. Porque o coração de Davi estava pronto para exercer a função que Deus queria, para que o propósito na vida dele acontecesse. Mulher, eu sei que nem sempre é assim. Nem sempre nosso coração está sempre preparado. Eu conheci muitas mulheres que passaram por situações muito difíceis, sabe? Mulheres que tiveram todas as circunstâncias contrárias à vida dela, mas elas conseguiram manter um coração intacto. Porém, também eu conheço mulheres que tiveram uma estrutura familiar, mulheres que tiveram uma vida mais tranquila, mas passaram por alguns percalços da vida, e esses pequenos percalços foram suficientes para tornar o coração dela inflexível. Não é pelo que você passa, entende? É como você protege o seu coração. É se você é capaz de blindá-lo ou não, pelo meio que você está vivendo, pelas coisas que estão acontecendo. O seu coração, ele não tem que estar na mão de ninguém. O seu coração tem que estar na mão daquele que te protege, daquele que te honra, daquele que te criou. Enquanto a gente não entender que o meu coração não é uma bolinha de pular para lá e para cá, eu não tenho como blindá-lo. Independente do que aconteça ao nosso redor, o meu coração precisa estar ligado em Deus. E aí eu fico pensando, quantas pessoas deviam apontar para Raabe e falar assim: daquela mulher ali, nada de bom deve sair. Triste engano. Porque Deus levanta quem Ele quer, não quem eu acho que deve ser levantado. Então, nós precisamos ter cuidado com o que dizemos, para quem apontamos. Às vezes nós fazemos acepção de pessoas, sabe? Achamos uma mais espiritual do que a outra, porque aquela está frequentando uma igreja, ou porque ela tem um cargo. Eu quero dizer que isso tudo é casca. Que só Deus sabe como você está por dentro. Só Deus sabe quem Ele vai levantar. E você, mulher, tem que ser essa mulher hoje que Deus vai levantar. Você tem que ser essa mulher hoje com o coração preparado, blindado, forjado por Ele, para que nenhuma seta venha entrar e roubar o propósito de Deus na sua vida. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o inimigo todo dia tenta, toda hora tenta, mas ele não vai conseguir. Amém? Eu vou com vocês agora para a segunda parte da nossa mensagem. Nós vamos continuar lendo lá em Josué 2. Nós vamos ler os versículos de 8 até o 11. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido, falem comigo, ouvido? Ok. Como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Olha aqui. Sabe por que eu pedi para vocês repetir essa palavra? Porque Raabe simplesmente ouviu. Ela não viu. Ela ouviu as maravilhas que Deus estava fazendo naquele povo. E aqui ela diz, esse texto aqui
É ela falando e relatando as maravilhas daquele Deus, daqueles homens. Mas antes de começar eu falar sobre a fé de Raabe, eu quero que você agora se coloque no lugar desses espias, desses homens que foram verificar Jericó. Esses homens eram cartas vivas de Deus. Sabe por quê? Porque por onde eles passavam, as pessoas apontavam: "Ah lá o povo de Deus. Ah lá os israelitas. É aquele ali, ó. É aquele ali, é o povo. Aquele dos deuses maravilhas. Aquele, eles servem um Deus que abriu o mar. Eles servem um Deus que desceu o maná." Gente, vocês entendem isso? Raabe coloca a vida dela em risco por homens que ela não sabia nem o nome. Não sabia sobrenome, não sabia nada sobre eles, mas ela tinha uma referência, a melhor referência. Aqueles homens eram do povo de Deus. Aqueles homens merecem. Aqueles homens são desse Deus que é dono dos céus e da terra. Eu quero dizer que você é uma carta viva dentro da sua casa. Quando você está na sua casa, as pessoas que estão com você precisam ver: "Ah lá, aquela ali é a mulher de Deus. Aquela ali, ela serve a um Deus todo-poderoso. Olha as maravilhas que Deus está fazendo na vida dela. Olha as transformações de caráter que estão acontecendo na vida dela." E aí eu te pergunto, será que quando seu marido olha para você, ele está te vendo como uma carta de Deus? Será que quando seus filhos olham para você, ele está te vendo como uma carta de Deus andando dentro da casa? Será que quando seus pais olham para você, eles conseguem apreciar a bondade, a graça e a misericórdia de Deus através da sua vida? Você entende a nossa responsabilidade? Que responsabilidade temos dentro de nossos lares? Dentro de nossas casas? A minha imagem precisa revelar Deus. Eu não preciso falar que eu sou uma cristã. Eu preciso ter atitudes que corroboram com o que eu creio. Eu preciso me comportar e agir da forma que o meu Deus é. Porque eu sou filha, você é filha, mulher. Se você é filha, você tem que ser parecida com seu pai. Aonde você está? Quais são os lugares que você tem transitado? Será que você está revelando a imagem dele? Será que as pessoas estão olhando: "É esse Deus aí que eu quero, é dessa menina aí, ó, é dela. É ele que eu quero seguir. Que Deus é esse?" É, mulher. A nossa missão não é nada fácil. Mas eu digo para você que é possível. O segundo ponto que eu quero falar com você é sobre a fé de Raabe. Como ela fala aqui: "Eu ouvi falar. Eu ouvi falar do seu Deus." E ela afirma, ela só coloca para fora aquilo que ela tinha dentro dela. "Eu creio. O seu Deus," ela fala para os homens, "é Deus nos céus e na terra." Raabe vivia em uma cidade que cultuava deuses pagãos. Raabe vivia em ambientes hostis que não eram propícios para a palavra de Deus. Mas o coração dela não era endurecido. A palavra de Deus, quando chega, ela chega em qualquer ambiente. Não há lugar que possa impedir da palavra de Deus chegar e agir. Então eu quero dizer para você nessa noite: se alguém na sua casa, que você está preocupado, que está frequentando lugares que você desaprova, só ora. A palavra de Deus vai chegar. A palavra de Deus vai tocar. Porque quem faz a obra é o Espírito. Não somos nós. Mas o seu coração precisa estar entregue. A sua fé precisa estar creditada ao Deus verdadeiro. E é isso que eu quero falar nessa noite. Você lembra daquele versículo? A fé vem pelo ouvir. Isso me faz lembrar, sabe o quê?
O povo de Israel, ele viveu em meio aos milagres. O povo de Israel foi retirado do Egito, viram as 10 pragas, viu o mar vermelho abrir, como eu falei, ganhou batalha sem ter estrutura nenhuma. Tantos milagres que aquele povo viveu, presenciou, olhou, palpou quando o maná desceu. Mas toda vez que vinha uma dificuldade, sabe o que acontecia? Eles murmuravam. Sabe o que acontecia? Eles julgavam Deus. Sabe o que acontecia? A incredulidade entrava. E eles começavam a duvidar do que Deus poderia fazer. E aí, Raabe, eu falo novamente, porque eu quero que você frise bem isso. Ela só ouviu. Ela não presenciou nada. Ela estava em outra cidade. Isso nos mostra, sabe o quê? Que para eu desenvolver uma fé inabalável, duradoura, como a de Raabe, eu não preciso estar vivendo o milagre. Eu não preciso estar em ambiente de milagre. Eu não preciso ver. Eu preciso somente ouvir. O meu ouvido precisa estar atento. Não é o ambiente. Não é o milagre que está acontecendo do seu lado que vai fazer sua fé triplicar, dobrar e seu coração ferver. É o que você tem ouvido. E aí, o que você tem ouvido? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Quem tem frequentado a sua mesa? O que tem falado na sua mesa? Será que são coisas, mulheres, que te edificam? Será que são coisas que fortalecem e alimentam a fé? Ou será que são coisas que minam o propósito de Deus em você? Cuidado com as fofocas. Cuidado com as pessoas. Queira andar perto daquelas que te encorajam, que falam de Deus, que fazem você ser melhor, que te coloquem para viver o que Deus tem para você. E aí, eu te pergunto, quais ambientes você tem frequentado? Os seus ouvidos dizem muito de você. Os seus ouvidos dirão muito sobre a sua fé. Esse aqui é um ambiente que estimula a sua fé. Você está agora num ambiente que a sua fé é alimentada. Porque você está ouvindo sobre ele. Nós estamos lendo sobre ele. Nós estamos falando sobre ele. Nós estamos cantando sobre ele. É tudo sobre ele. Enquanto eu estou aqui falando, o seu coração precisa estar queimando. Queimando por esse Deus e pensando, Deus, eu quero uma fé dessa. Eu quero uma fé que me impulsione a fazer aquilo que tu queres na minha vida e na vida da minha família. Será que você está colocando nesse lugar de coragem? Raabe foi uma mulher corajosa. Raabe não se importou de estar quebrando regras. Raabe não se importou de estar sozinha em uma cidade, porque ela creu. Ela tinha uma fé naquele Deus, no nosso Deus, porque ela tinha ouvido falar das maravilhas dele. E era com aquele Deus que ela queria seguir. Era aquele Deus que ela queria servir. Ela sabia que aquele Deus era capaz de mudar a identidade dela. Ela sabia que aquele Deus era capaz de ter e de fazer o milagre dentro da casa dela. Só que não adianta a gente falar. A fé, ela também precisa ter uma ação. Não adianta a gente falar, a gente cultuar, levantar a mão, vir para a igreja. E quando a oportunidade acontece na nossa casa, eu não me posiciono. Eu não sou intencional. A fé, ela tem que transbordar
para as minhas atitudes, para a minha fala. O que Raabe falou quando ela virou para aqueles homens e falou: o seu Deus é Deus dos céus e Deus da terra. Ela somente colocou para fora aquilo que já estava queimando aqui dentro. E aí, o que você tem colocado para fora? Quais palavras você tem falado? A gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se eu estou cheia de fé, se eu estou cheia de Deus, se eu tenho fome e sede desse Deus, a minha boca vai falar sobre Ele, vai te falar sobre Ele, e quem estiver perto de mim vai ouvir sobre Ele. Mas se meu coração está vazio, a meu coração está endurecido, a minha terra é infértil, eu estou fria, deixei que o medo, deixei que as circunstâncias da vida endurecessem meu coração, o que eu tenho para falar senão de tristeza, senão murmurar, senão não acreditar que as mudanças podem chegar na minha casa? A fé, ela parte de você. Você é um ponto crucial dentro do seu lar. E você vai ver o porquê agora. Nós vamos continuar lendo. Nós estamos indo agora para a parte final da minha palavra. E eu quero que você continue atento aqui. Você já aprendeu sobre o coração. Deus não vê rótulos. Deus não está preocupado com o que falam de você. Deus está preocupado com o que há dentro. Você já aprendeu que você é uma carta viva dentro da sua casa. E as suas atitudes, as suas falas e seu comportamento precisa agir como filha do rei, filha do Deus vivo. Você já sabe que a sua fé precisa ser alimentada. Você precisa dar ouvidos àqueles que vão estimular a sua fé e fazer com que você somente tenha mais fome, mais sede desse Deus. Agora vamos para lá, vamos entender o que Raabe fez, que ela marcou a sua casa. Nós vamos ler os versículos de 12 a 14, e depois eu vou ler o 17, 18, 21. Eu não vou ter como ler todo o texto de Josué sobre a história de Raabe, mas eu vou dar uma leve pincelada. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos comigo, disse Raabe. Com a minha família, deem-me um sinal seguro, de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhe pertence, livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. 17. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família. Pula para o 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho em sua janela. Mulher. Raabe aqui, ela não tem vergonha de suplicar para aqueles homens, de implorar para os homens de Deus o livramento, a salvação para sua família. Ela não foi egoísta. Ela não pensou só nela. Ela poderia falar assim: deixem-me ir com vocês, tirem-me daqui. Não, ela permaneceu dentro da casa. Ela não sabia o que estava para acontecer, mas ela confiou na palavra daqueles homens de Deus. E Deus honrou Raabe. E vocês sabem como é que essa história termina? Quando o povo de Israel
vai então invadir Jericó e faz tudo que Deus manda, os muros caem. Você lembra que eu falei que Raabe morava no muro? Os muros caíram, mas a casa de Raabe não caiu. A casa de Raabe permaneceu. A casa de Raabe foi livre, foi liberta, foi poupada. Sabe por quê? Porque Deus não desampara aqueles que acreditam nele. Deus não desampara aqueles que depositam a fé nele. Eu comecei aqui com a história de uma mulher com uma identidade distorcida, uma identidade cheia de predicados ruins. E eu vou terminar com uma mulher que, quando Deus entrou na história dela, ela se transformou. Raabe vai terminar como uma heroína da fé, lá em Hebreus, lá em Tiago. Heroína da fé, de prostituta a heroína da fé. Sabe o que eu aprendo com a história de Raabe? Que não há nada que Deus não possa transformar. Que quando Deus entra, tudo muda, caráter muda, postura muda, casa muda, palavreado muda. Porque Deus entrou ali, porque há a presença do Senhor ali. Eu estou falando de uma mulher que parecia ter perdido tudo. O povo de Jericó foi devastado. Não sobrou ninguém naquela cidade. Os muros caíram, as casas acabaram. Tudo foi embora, exceto uma casa, exceto uma família. Uma casa foi poupada. Eu estou te falando de uma mulher que era considerada impura. E sabe o que Deus faz? A torna pura. Eu estou falando de uma mulher que era considerada indigna e que Deus pega e torna digna. Eu estou falando de uma mulher que era considerada desqualificada e é considerada agora qualificada, padrão alto. Eu estou falando de uma mulher pecadora e que se torna perdoada. Eu estou falando de uma mulher que era escrava do pecado e se torna liberta pelo sangue do Cordeiro. É isso que Deus tem que fazer para você, mulher. É isso que Deus quer fazer na sua casa essa noite. Há casas aqui adormecidas, há mulheres distraídas, mulheres que não estão atentas ao seu casamento, aos seus filhos, ao que está acontecendo aos seus pais. Estão dormindo, estão se deixando se levar pelas distrações do mundo, pelas metas batidas. Escuta uma coisa, quando a terra aplaude, geralmente o céu reprova. Cuidado com o que você tem feito. O seu olhar tem que estar ligado para a sua prioridade essa noite. O seu olhar tem que sair daqui sensível e diferente do que você entrou. Sabe o que é isso aqui? É uma fita. Raabe pegou uma corda vermelha. Esse era o sinal para que sua casa fosse protegida. Esse era o sinal para que a casa dela fosse poupada da destruição, para que a casa dela não fosse invadida, para que a casa dela permanecesse em meio ao caos que estava lá fora. Assim como essa fita vermelha significou para Raabe proteção e salvação, o sangue de Jesus, ele indica para você que ele pode te proteger e salvar a sua casa. É o sangue de Jesus, mulher, que vai marcar o seu lar. É o sangue de Jesus que vai marcar a vida dos seus familiares. Deus está falando aqui que ele só precisa de um coração atento em cada família. Se em cada família aqui representada houver um coração disponível, um coração com a fé de Raabe, muitas casas serão poupadas, casas serão preservadas. Pode vir vento, pode vir chuva,
Pode se levantar temporal, mas a sua casa, ela vai permanecer, porque a sua casa está debaixo do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que te protege, é o sangue de Jesus que te dá autoridade, é o sangue de Jesus que liberta, que sara, que limpa. Não são amigos, não é seu trabalho, não é sua postura, seu status social, não é sua conta bancária que vai te proteger. O que está acontecendo no mundo não importa, porque a nossa casa precisa ser inabalável, inatingível, fortificada, impenetrável. Eu quero que você fique de pé agora. Eu quero que você agora comece a orar, porque o Espírito Santo vai começar a falar com você. Eu quero que as pessoas olhem para você e falem assim: aquela casa ali não, aquela casa ninguém mexe, aquela casa ninguém toca, porque está debaixo do sangue do Cordeiro. Naquela casa há uma mulher que ora, há uma mulher que crê, há uma mulher que depositou a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Aquela casa ali há uma carta viva, há um coração sensível. Nada chega até aquela casa. Eu quero que você comece a pensar nisso agora. Comece a clamar pela sua casa. Há estratégias a serem dadas agora, essa noite, para você. Lares que estão desfeitos serão refeitos essa noite. Mulheres, você tem o poder de marcar a sua casa. O poder está na sua mão, mas vai depender de você ser intencional, vai depender de você se posicionar, vai depender de você colocar o seu coração diante daquele que vai fazer isso. Aleluia, Jesus. Se essa palavra falou com você, eu quero te chamar aqui, porque nós vamos orar por você essa noite. Há casas que precisam ser guardadas pelo sangue de Jesus. Há casas que precisam ser tocadas pelo sangue de Jesus. Na sua casa não vai chegar nada, porque a sua casa está sobre o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus vai alcançar todas as casas essa noite. O sangue de Jesus, a cura, hoje a libertação, hoje a transformação dentro de lares. Eu creio é nisso, mulher. O Deus de Raabe é o mesmo Deus de hoje. O Deus que livrou a casa dela é o Deus que vai livrar a sua casa também. Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Em quem minha casa está firmada. É Ele, mulheres. Ele é a rocha que sua casa tem que sair firmada essa noite. Entregue a sua casa, marque a sua casa, porque os ventos vão vir, mas a sua casa vai prevalecer.
Pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, mas a sua casa vai se manter em pé. Eu declaro isso em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, porque hoje o Senhor falou conosco. E eu quero declarar, Pai, sobre essas mulheres que estão aqui, que hoje está sendo acrescentado sobre elas uma fé. A fé que o Senhor deu a Raabe, Pai. Que hoje estão sendo estendidos sobre as suas casas um cordão vermelho, uma aliança de sangue com o Senhor, Deus. Pai, tudo aquilo que tem levado as suas filhas para longe de Ti, que tem afastado as suas filhas do seu propósito, Senhor, hoje nós queremos repreender, quebrar, jogar por terra, Senhor, e declarar, Pai, que elas conseguirão caminhar contigo, elas conseguirão, Senhor, ter uma aliança contigo, ter uma fé inabalável, ter uma fé inatingível, Senhor. Que nada, Pai, nada afaste suas filhas de Ti, Senhor. Ó Deus, queremos repreender, Pai, tudo que vem sobre a vida delas, tentando paralisá-las, Pai. Deus, as suas filhas não vão ficar pelo caminho, Pai. Elas não serão paralisadas, Senhor. E nós declaramos um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo sobre a vida de cada uma delas hoje. Em nome de Jesus, Pai. Faça, Senhor, o novo sobre elas. Em nome de Jesus.